Que a graça e a paz de Jesus Cristo repouse em nossos corações. Amém? Que dia maravilhoso, primeiro dia da semana, um dia em que nós nos reunimos para adorar o Senhor como família. Que maravilha! Que passagem maravilhosa das Escrituras. Você consegue já imaginar o que está escrito ali? Então vamos orar ao Senhor. Santo Deus e poderoso Pai que está nos céus, nós damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Pelo Senhor ter nos criado, pelo Senhor ter nos dado vida por meio de Jesus Cristo. E te damos graças, ó Pai, pelas promessas do Senhor para todos aqueles que desejam desfrutar de tudo que o Senhor está preparando aí no céu. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui nesta manhã para ouvir a Tua mensagem, gravar com letras grandes no coração e na mente, para poder saborear, se alegrar em todos os dias dessa semana, com essa palavra que vem do Senhor. Muito obrigado, Pai, por este privilégio, esta oportunidade que temos aqui de estarmos juntos em adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Quantos projetos você já começou na sua vida? Caminhou no meio desse projeto e depois não chegou ao fim? Quantos projetos já estão agora em andamento na sua vida que ainda não chegou ao fim? Quantos projetos às vezes começamos e desistimos deste projeto? A vida, ela é assim. Pode soltar aí, Jean, o slide. Ela tem um começo, ela tem um meio, e ela tem... Será? Será? Será que a vida tem um começo, um meio e um fim? Você concorda com essa frase? Eu concordo com essa, que a vida ela tem um começo, ela tem um meio, porém, a palavra de Deus nos ensina que tem um recomeço. Ela tem um recomeço. Às vezes os nossos projetos não são assim. Os projetos humanos, físicos, a gente começa, caminha, depois a gente desiste, não chega ao fim. Às vezes tem alguns projetos que a gente renova, mas a vida, ela tem um começo. Para todos, ela tem um meio, mas ela não tem um fim. Para todos, ela não tem um fim, depois que começou. Tudo que existe, tudo que veio à existência, teve um começo. Em algum momento passou a existir. Somente Jesus Cristo, o Deus eterno, o Espírito Santificador, somente este, não teve um começo, porque Ele é eterno, Ele sempre existiu.
e não vai ter fim. Somente. O restante, tudo foi criado por Jesus, assim diz a palavra de Deus. Tudo foi criado por Deus. E o ser humano criado por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, e tem a oportunidade de estar na obra santificadora do Espírito. Gênesis capítulo 1, versículo 26, tem algumas passagens aqui que nós conhecemos muito bem essas passagens. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos fez à sua imagem e à sua semelhança. O Salmo 139, vamos abrir nesse Salmo todos juntos aqui, por favor, aqueles que queiram acompanhar. Salmo 139, ele fala sobre o começo da vida do ser humano, todo ser humano. Diz aqui em Salmo 139, a partir do verso 13: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Esse salmo, esse trecho está falando a respeito de todo ser humano. Qualquer pessoa foi criada por Deus. Eu, você, todas as pessoas foram criadas por Deus. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 18 em diante, depois você anote, pode ir lá procurar, diz que quando nós fomos criados por Deus, quando nós nascemos, nós não nascemos com pecado. Nós não herdamos pecado de ninguém. Nós fomos feitos, diz aqui em Gênesis 1, 26, Salmo 139, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus tem pecado? Deus tem impureza? Como é que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, se tem pessoas que dizem que nós nascemos com pecado? Não faz sentido. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, puros, sem pecado, sem nenhuma mancha. E Ezequiel capítulo 18 fala que ninguém herda pecado de ninguém. Cada um é que comete o seu próprio pecado. E isso começa quando uma criança começa a crescer, e aí nós chegamos no meio da vida, porque teve um começo. Chegamos no meio da vida, e a palavra de Deus fala, Provérbios 14, 12, vamos pregar lá, depois de Salmos, Provérbios, capítulo 14, verso 12: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Se você está fazendo as suas anotações, se quiser, fique à vontade, mas se quiser, aproveite o seu celular, tira uma foto, porque essas passagens podem ser muito importantes, não só para a sua vida, mas para você ajudar alguém a entender o processo da sua vida. Porque todos fomos criados por Deus. E ao sermos criados, puros, imaculados, perfeitos, segundo a imagem e a semelhança de Deus, perfeitos, aí chega no meio do percurso da vida. Aí começamos a achar que nós temos condições de traçar nossos próprios caminhos. Começamos a achar que temos autoridade, começamos a achar que temos autonomia,
e começamos a achar que temos a capacidade de dirigir nossos próprios passos. Nesse meio, acontecem coisas que a palavra de Deus diz, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, que a pessoa acaba morrendo em seus próprios pecados. Conforme Romanos 3, 23, assim é banido da presença gloriosa de Deus, da onde ele nasceu e estava um dia. Como diz Jesus, dos pequeninos é o reino de Deus. Porém, Efésios 2, 1 diz que por causa do pecado, que não veio de Deus, não veio da essência, por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. Por causa do pecado, Efésios 1:3 fala que esse pecado, ele era uma condição que nós estávamos, ou tem pessoas ainda vivendo, e continuam a viver, quando seguem a presente ordem desse mundo. Ou seja, que segue o percurso desse mundo. Tudo está certo. Eu sei o que eu quero da minha vida. Isso é presente ordem deste mundo. Eu sei o que eu quero da minha vida. O homem começa a achar e começa a seguir, como Efésios 2:1 diz, a presente ordem deste mundo. O príncipe do poder do ar, que agora atua nos que continuam a viver na desobediência. E o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, aos cristãos, que anteriormente, ele também vivia assim. E é assim, no meio, nesse percurso, o homem começa a criar os seus próprios caminhos. E o versículo 4, que nós vamos ver, diz que todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele deu-nos vida, porque estávamos mortos. Ele nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Neste meio, neste percurso, ainda há tempo. Ainda há tempo de reverter essa condição, de mortos para vivos. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de Jesus fazer a obra. Ele pode fazer a obra quando Ele quiser, mas Ele vai fazer agora. Por isso Ele morreu naquela cruz, como foi falado na mensagem da ceia do Senhor. Neste meio, nesse percurso, é que Ele está pronto para nos ajudar. Nesse meio, enquanto a morte física ainda não chegou, nós temos a bênção de Deus por meio de Jesus Cristo e pela obra santificadora do Espírito, através de um novo nascimento, através de uma decisão de deixar com que Jesus te dê a vida. E a palavra de Deus ensina, e depois você pode me procurar, que esta nova condição, ainda neste meio, se dá por meio de um novo nascimento da água e do Espírito. Como diz Jesus para Nicodemos em João capítulo 3, quando Nicodemos, um senhor de idade, e Jesus dizendo para ele que ele precisava nascer de novo. No meio do percurso da vida, um homem de idade ter que nascer de novo, ter que entrar no ventre da mãe e nascer novamente. Aí Jesus vai explicar para o mestre da lei, que era Nicodemos, para uma autoridade
entre os judeus, porque essa autoridade, este mestre da lei, estava enquadrado em Provérbios 14, 12. Estava fazendo junto com os fariseus e os saduceus os seus próprios caminhos. E Jesus diz que para reverter a situação nesse meio do percurso era necessário nascer de novo. Quem aqui já nasceu de novo? Amém. E se você ainda não fez isso, o que é que você está esperando? Você está no meio do percurso. Não espere chegar no momento em que haverá uma transição do físico para o espiritual. Não espere chegar. É a oportunidade que você tem hoje de deixar que Jesus entre na sua vida e mude esta condição totalmente de mortos para vivos. Que bom se você já fez isso, que maravilha. Muitos ainda estão com seus corações fechados, não querem abrir o coração para Jesus entrar. Infelizmente, os corações ainda duros, fechados, e espero que não seja o seu caso, porque lá em Atos capítulo 28, no final daquele trecho, quando Paulo estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo, alguns aceitaram e abriram o coração pela mensagem, mas outros se fecharam de tal maneira, se trancaram de tal maneira para a mensagem de Jesus, a mensagem que traz a vida, que o texto lá diz que neste momento o Espírito Santo impeliu o apóstolo Paulo a dizer as palavras do profeta: povo obstinado de coração, estão fechando o coração para a mensagem de Deus. Se não fosse assim, eu poderia salvar esse povo, mas estão ouvindo com os ouvidos, eles não estão entendendo. Eu espero que não seja o seu caso, se você não entregou a vida para Jesus, porque hoje você tem uma escolha. Se você já fez isso, que maravilha, ótimo. Muitos já deixaram Jesus entrar, mas muitos destes também estão expulsando Jesus dos seus corações e não estão percebendo. Muitos, a palavra de Deus fala, Jesus fala muito sobre esse muitos, porque infelizmente são muitos. De entrar no reino de Deus, Jesus usa a expressão apenas. Mateus 7, 21, muitos vão se perder, apenas vai entrar no reino dos céus aquele que fizer a vontade do Pai. É verdade. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos. A palavra de Deus fala: apenas alguns restarão. Muitos deixaram Jesus entrar. E desses muitos, apenas alguns estão deixando Jesus permanecer. E muitos estão expulsando Jesus das suas vidas. E Satanás é tão astuto que ele está iludindo e não deixando essas pessoas perceberem. Meu irmão, minha irmã, estude as Escrituras. Deixe Jesus falar com você. Cuidado, porque pelas nossas atitudes, nós podemos, não devemos, mas pelas nossas atitudes, às vezes estamos expulsando Jesus do nosso coração.
E a palavra de Deus é repleta de passagens que falam sobre isso. Me procure. E a gente pode ver juntos. Leia a sua Bíblia. Cuidado. Porque depois de ter conhecido, diz a palavra de Deus, é pior. Agora, existe uma outra frase interessante. Tudo tem começo e meio. O fim só existe para quem não percebe o recomeço. Você concorda? Eu não concordo. Eu sou meio teimoso. Eu concordo com isso. Tudo tem começo e meio. A verdade é que o fim não existe. Falando sobre o ser humano, não existe o fim. Essa é uma das estratégias do Satanás para o ser humano. Não existe fim. Depois que nós fomos criados, o ser humano foi criado, ele vai ter um meio, uma decisão a tomar nesse percurso, mas o fim não existe. Se você está pronto para fazer o estudo que nós vamos ter sobre a volta de Jesus Cristo, nós vamos falar sobre algumas ideias, sobre isso aqui, de pessoas que acham que existe o fim. Nós vamos falar sobre isso. E eu espero que você esteja divulgando esse estudo, para que nós possamos lotar esse salão, para que nós todos nos preparemos para a volta de Jesus. Então, muitas pessoas, às vezes, ter um fim, para muitas pessoas ter um fim é um alívio. Ter um fim, depois nada mais vai existir, depois acaba tudo. Não vai existir céu, não vai existir inferno, não vai existir nada. Vai ser o fim. Isso é um erro. A palavra de Deus nunca disse isso. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o ser humano, ele é eterno. Depois que ele nasceu, ele é eterno. Ele teve um começo, não é Deus. Não é eterno como Deus, porque Deus, ele não teve um começo, ele sempre existiu. Talvez nossa mente, que nós usamos, não sei quantos, pouquinho por cento dela, não conseguimos entender isso, mas nós vamos entender um dia. Mas o ser humano é eterno. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 7, essa maravilha que nós ouvimos agora, na leitura da palavra de Deus antes da pregação. O que está aguardando para aqueles que neste meio tomaram a decisão de nascer de novo com Jesus Cristo? Depois você pode ler lá novamente. E a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19. Nosso irmão Gil compartilhou essa passagem hoje, essa semana no grupo. Romanos capítulo 8, versículo 18, fala que a glória que nos espera no céu, nós não temos a capacidade intelectual, não temos a capacidade, nossa mente não consegue imaginar o que está aguardando. Agora, se o que nós lemos em Apocalipse 21, 7, que dá para a gente ter uma noção, já é maravilhoso, imagina ler Romanos capítulo 8, verso 18, fala que nós não podemos imaginar, porque quando a gente lê Apocalipse, a gente imagina, né? Porque a gente está lendo ali, a gente começa a imaginar. Mas Romanos fala que, olha, é aquilo ali, mas olha, pode multiplicar as bênçãos e a glória que nos aguarda, e a natureza criada, e nós, seres humanos, este corpo carnal que um dia vai para a terra, aguarda com expectativa esse glorioso dia. Não vai acabar.
Não vai acabar. Porém, nós vamos para João capítulo 5, versículo 28 e 29. Vamos acompanhar comigo o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Aonde as palavras do Criador, do Mestre, do Salvador, do Redentor, do Glorioso, da Luz, do Eterno, Jesus Cristo diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Todos vão ouvir a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Vai haver a ressurreição para quem entregou-se para Jesus e recebeu a vida. Vai haver a ressurreição para quem não se entregou a Jesus, para ficar eternamente separado de Deus. Eterno. Os céus e a terra passarão, tudo que neles há serão destruídos, mas o ser humano, não. Apocalipse 21, continuando aquela leitura do capítulo 21, nós lemos até o versículo 7, mas o versículo 8 vai dizer a segunda parte daqueles que não querem se entregar para Jesus, daqueles que estão com o coração duro. O versículo 8 diz: mas os covardes. Deixa eu parar um pouquinho aqui, só vou parar nesse, eu não vou continuar nos outros não. Deixa eu falar sobre esses covardes. Os covardes. Aqueles que não querem viver a vida com Cristo. A palavra de Deus fala que ele é um covarde. Aqueles que não querem se mostrar: eu sou de Cristo. A Bíblia fala: este é um covarde. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E aí você pega as passagens, o que é este lago de fogo? Ele não apaga nunca. A carne não é carne, mas o corpo que foi feito da ressurreição vai sofrer eternamente. Portanto, não haverá fim. O fim não existe para o ser humano. O que existe é um recomeço. Agora a pergunta: você quer recomeçar como? Você quer recomeçar glorioso com Jesus? Ou você quer recomeçar, depois desta vida, ter um recomeço no lago de fogo? Porque é isso que a Bíblia ensina. Qualquer pregação diferente dessa é do maligno. Qualquer bajulação diferente dessa vem do maligno, porque esta é a palavra de Deus. Jesus, ele nos dá a oportunidade
de um recomeço. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz: vão pelo todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Preguem, ensinem, falem que Jesus Cristo morreu pelos pecados da humanidade, que Ele morreu pelo seu pecado, que Ele foi morto, que Ele foi sepultado, mas que ressuscitou. Preguem isso para todas as pessoas, e todas as pessoas que crerem nesta pregação e forem batizados, vai ter um recomeço glorioso com Jesus Cristo. Preguem isso para as pessoas. Eu quero que todos tenham um recomeço glorioso comigo, Jesus disse. Estou parafraseando as palavras de Jesus como um todo. Aceite o convite de Jesus para um recomeço glorioso com Ele. E se você, meu irmão, minha irmã, que já experimentou a bondade de Jesus Cristo, vamos cuidar para não colocar Jesus no canto da nossa vida, porque Ele no canto, uma hora você vai jogar Ele para fora. Eu vou falar de novo, já não precisa trazer a câmera, mas eu quero falar de novo, como eu falei na semana passada, com este irmão e essa irmã que tem ouvido, que tem visto estas mensagens. Se Jesus já te deu a vida, não jogue ela fora, porque haverá um recomeço para todos, inclusive para você. E quem vai determinar depois esse recomeço é a sua decisão. É a nossa decisão que vai determinar esse recomeço, porque Jesus já fez tudo, já deixou tudo pronto. A vida tem bênçãos que para a gente desfrutar é preciso aprender a começar de novo. Apronte o seu coração para recomeçar. Jesus sempre esteve e está pronto para te ajudar. Você está pronto? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje quer renovar. Glórias ao nosso Deus. Senhor, Deus e Pai, de poder, de graça, de misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra, que nos criou e que nos ensina que no percurso da nossa vida, se nós trilharmos nossos próprios caminhos, serão tortuosos, não só aqui, mas no dia de um recomeço. Senhor, obrigado por nos dar a Tua palavra que nos ensina, que nos mostra o resultado final. Que sejamos sábios com a orientação do Senhor, através do Teu Espírito Santo, a fazer a boa escolha de andar com Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. E é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Olá pessoal, meu nome é Alisson Terra, sou professor de teologia. Estou aqui para convidar você mais uma vez para o curso sobre a volta de Jesus Cristo, como está aqui nesse slide. E este curso começa agora no dia 28 de outubro. Nós vamos ter uma turma aqui no bairro do Guanabara.
teremos uma turma na região do Campo Grande e teremos uma turma na região do Ouro Verde. Nós esperamos por você. Se você gosta de estudar a Bíblia, tem curiosidade sobre estes temas, como para onde vão as pessoas quando morrem, o que elas estão fazendo lá, o que significa espírito, alma e corpo, como será a volta de Jesus, o que é mito e realidade sobre a volta de Jesus? Mateus capítulo 24, será que está falando sobre a volta de Jesus? Como eu me preparo para a volta de Jesus, sabendo que a vida tem um começo, tem um meio, mas não tem um fim, ela tem um recomeço. Portanto, se você gosta de estudar a Bíblia, não perca esta oportunidade. É um estudo totalmente gratuito, nós vamos ter um certificado de conclusão, e você pode ligar neste número que vai passar agora no seu vídeo, nesse número de telefone, fazer a sua inscrição, e pode convidar outras pessoas para vir com você fazer este estudo maravilhoso sobre a volta de Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus te abençoe, nós aguardamos por você.